que é fé? Por que ela é o ponto de partida de nossa vida com Deus? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna e com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para a primeira aula do nosso quarto trimestre de 2023, edições bíblicas jovens. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A revista desse trimestre vai tratar do seguinte tema: a prova da vossa fé. Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a lição de hoje é a lição de número 1, claro, que vai ser ministrada no dia 1º de outubro de 2023 com o tema Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso programa. E não é aquela oração onde eu apresento as causas, essa oração é feita no final do programa, mas fique conosco aqui para que eu possa orar também pelas causas que você tem colocado nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia, no qual o Senhor tem concedido a minha vida de estar aqui diante de Ti. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos, Senhor, possamos colocar em prática a Tua palavra. Tira todo impedimento, toda barreira, nos dá um programa abençoado e que possamos receber a instrução e viver ela segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Bom, texto principal da nossa lição de hoje, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Qual é o resumo da lição? Que engloba a lição como um todo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto bíblico está em Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 3 a 6. E eu quero colocar esse texto aqui na tela com você para nós podermos meditar nele em nome de Jesus. Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 3 a 6, diz: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E o versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Olha, veja bem, daquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Se as pessoas não crêem que Deus existe, se as pessoas não crêem que a palavra de Deus é a palavra de Deus, aí não tem como. Então veja bem, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então esse é o nosso texto bíblico. Vamos para a nossa interação. Você que é professor, você que é professora, mas mesmo que você não seja professor ou professora, preste atenção como é que vai ser discorrido aqui a questão dessa orientação. Professor, professora, com a graça de Deus, vamos iniciar mais um trimestre, o último do ano de 2023. Realmente esse é o último trimestre. Na atualidade, muitos conceitos, teorias e ideologias têm como alvo destruir a fé em Deus e na sua palavra. Tanto é que no terceiro trimestre nós estudamos nas lições bíblicas adultos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Por isso precisamos que nossa fé esteja alicerçada na palavra de Deus. Não adianta você crer
sem estar crendo através da palavra de Deus. Alguém diz assim, eu creio, no sentido de acreditar, uma fé natural. Mas em que você crê? Na palavra? No que as escrituras falam? Se você crê nas escrituras, na própria palavra de Deus, você precisa viver de acordo com esta palavra. As escrituras sagradas afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus e, consequentemente, ter um relacionamento saudável com Ele. Como professores, temos a missão de ensinar as escrituras para os nossos alunos, para que, através disso, a fé venha a ser fortalecida. É um texto bem conhecido, durante a lição vamos citar ele mais uma vez, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se você não tiver contato com a palavra de Deus, isso não vai gerar fé no seu coração. Comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Então vamos lá. Objetivos da lição. Temos os 3 tópicos aí. No primeiro tópico, entender o que é fé salvífica. A fé é uma só, mas ela se expressa de algumas formas, de algumas maneiras, alguns aspectos, vamos dizer assim. Então, a fé é única, mas ela vai se apresentar dentro de alguns aspectos. Segundo, explicar a relação entre fé e vida. Terceiro, destacar a fé como dom e como fruto do Espírito. Então você vê que a fé é uma só, porém ela tem alguns aspectos. Participe aí do projeto Mais 3 inscritos do canal. É isso! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe de participar, porque é importante você fazer tudo que foi dito aí. Não deixe de dar o like, não deixe de fazer o seu comentário, o que você acha da lição, e se inscrever no canal e falar para outras pessoas, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução. Graças a Deus por mais um trimestre de estudos bíblicos. Depois de estudar a respeito das cartas pastorais, foi o que nós estudamos no terceiro trimestre de 2023, estudaremos sobre a defesa da fé. Então, a lição ela está em volta de apologética, defesa da fé. Nas lições bíblicas adultos, fizemos isso no terceiro trimestre, estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Agora é a vez de nós fazermos isso também nas lições com os jovens. Veremos questões importantes da apologética cristã na atualidade. A primeira lição será mais conceitual, conceituando o que é fé, pois estaremos construindo um alicerce para as demais questões. Toda a primeira lição da revista, ela tem como alvo apresentar um panorama do assunto que vai ser tratado durante todo o trimestre. Então é dado uma pincelada para que nós tenhamos uma base. Por isso que a lição de hoje, ela tem essa proposta, como está aqui, como já foi dito para vocês, uma proposta bem interessante. Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Então, somente através da fé podemos começar esse ponto de partida. Tópico 1. A fé salvífica. Vamos lá. 1. Fé. No Novo Testamento, esse termo é encontrado com bastante frequência. Contudo, você sabe o que significa? Fé. Então vamos conceituar agora. Segundo o dicionário Oasis, fé é a absoluta confiança em alguém ou algo. Aí nós já estamos no ponto da fé natural. Tá bom? Crer de uma forma natural. Mas, biblicamente, comprovação de algum fato. Entretanto, o autor da carta aos Hebreus tem uma melhor definição para a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você tem ali uma convicção, né, que está esperando, e a prova das coisas que não se veem. Você tem certeza que aquilo que você não está vendo, mas há de se cumprir. Hebreus 11:1. O substantivo pistes, no grego, não aparece a palavra fé, e sim pistes, tá? No grego, que é fé, no português. E o verbo pisteu, que é crer, ocorre mais de 240 vezes na Bíblia. Essas palavras têm uma grande importância no cristianismo. Então, de acordo com o contexto que estiver pistes ou pisteus, aí nós vamos saber se está falando de fé salvífica, se está falando da fé como um dom, se está falando da fé como fruto, entendeu? A igreja do primeiro século tratou da questão da fé com muito zelo.
pois reconhecia a sua importância. A temática da fé também estava presente nas ações missionárias da igreja primitiva, pois os crentes anunciavam a fé em Cristo e faziam um convite ao arrependimento. Está em Atos 3,19, que inclusive diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então nós temos aí essa questão que ela estava presente tanto na igreja primitiva, no início do primeiro século, e também estava envolvendo a temática a nível de missão, cumprimento da missão. Inclusive, esse é o tema das nossas lições bíblicas para adultos desse quarto trimestre, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Eu aconselho você que acompanha as lições bíblicas jovens também tirar um tempinho e assistir a lição de adulto, porque não é uma questão de ser para adulto, mas sim o tema. É um tema relevante para todas as idades. Falar do amor de Jesus, tá bom? Só para você compreender. Na atualidade, a mensagem da igreja deve ser um chamado à fé salvadora. Arrependei-vos. Mas que tipo de mensagem está sendo pregada em muitos lugares? Pregações que não são cristocêntricas, que falam de Cristo, que apontam para Cristo. Eu posso pregar no Antigo Testamento, mas tenho que apontar para Cristo. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou falar de Davi vencendo Golias e vou apontar para Cristo? Ué, Davi não foi aquele que venceu os gigantes para poder dar livramento, Deus usando Davi para dar livramento ao povo de Deus naquela época? Quem é o nosso campeão de gigantes? Cristo. Cristo venceu a morte, o pecado, o diabo e o inferno. Cristo venceu tudo. Então Cristo é o nosso campeão de gigantes. Então você tem como apontar Cristo na mensagem? Sim. Então nós precisamos que a mensagem seja cristocêntrica e que não a pregação que não são cristocêntrica e que não exigem fé e arrependimento são discursos que podem até produzir satisfação momentânea, mas não oferece a alegria da salvação. Então nós não estamos indo ao templo para ouvir palavras que nos agradem, para ouvir palavras que venham apenas de encontro àquilo que nós queremos. Nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus. A única forma de produzir fé é através da pregação genuína da palavra de Deus. Quando a palavra é substituída por apelos emocionais, nunca haverá conversões e muito menos transformação de vidas. Então, as pessoas até podem chorar, as pessoas podem até sentir muitas coisas, mas não vai haver transformação de vida, porque o que é usado para transformar vidas é a palavra de Deus. O Espírito Santo só vai convencer através da pregação da palavra de Deus. E nós precisamos ler o texto, explicar o texto e trazer as lições do texto. Não adianta nada eu abrir a Bíblia num texto, pegar a minha Bíblia que está aqui, né? Vou fazer apenas um exemplo. Pego a minha Bíblia, abro num texto aqui, e aí abri lá no Salmo 23, tá? Abri no Salmo 23 e vou falar lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Mas não é isso que o Salmo 23 está tratando. Então, pregação bíblica, ela precisa vir da Bíblia, mas eu preciso também me ater ao texto que eu escolhi, que o Senhor me direcionou, ou que a igreja escolheu como um tema. Mas hoje é muito difícil. Muitas pessoas abrem a Bíblia e falam de tudo, menos do texto que foi lido. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é a lição principal que eu aprendo aqui? A fé é a confiança absoluta e a base sólida para que se espera e não se vê. Na igreja primitiva, a fé era central nas ações missionárias, convocando ao arrependimento. Hoje a mensagem deve ser o chamado à fé e ao arrependimento em Cristo para experimentar a verdadeira alegria da salvação. 2. Confiança no testemunho que Deus dá. Deus testemunhou da missão redentora de Jesus Cristo logo depois do batismo dele por João. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. Mateus capítulo de número 3,
versículo de número 17, diz o seguinte: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o próprio Deus testemunha de Cristo. A fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. A salvação é através da graça. O meio no qual Deus planejou, tá? Esse plano para nos beneficiar tem a ver com a graça. A graça, ela é um resultado do amor, do grande amor de Deus. Porém, como é que eu recebo salvação? Através de crer. Então, é como se fossem os braços que se estendem para receber um presente chamado salvação. Então, eu preciso de fé para receber a salvação. A salvação é pela graça, como eu disse. Entretanto, é necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. A salvação é pela graça, entretanto, é necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. Então, nós entendemos que a salvação, ela é por meio da graça. E a graça é um dom de Deus, mas você precisa ter fé. Do lado divino, a salvação foi planejada e oferecida à humanidade. Isso é graça. Do lado humano, a salvação é recebida e vivida por meio da fé. Isso é fé. Do lado divino, graça. Do lado humano, para receber, precisa de fé. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nossa fé precisa estar firmada em Cristo e no seu sacrifício redentor. Então, como é que o Espírito Santo vai convencer pessoas se nós não pregarmos a palavra de Deus? E não mostrarmos na palavra de Deus a necessidade das pessoas se arrependerem? Eu já falei aqui no canal, e vou repetir agora aqui. É muito bonito quando você passa num sinal, tá? Dentro de um carro, dentro de um aplicativo, como Uber ou outro qualquer. Você lê lá, e aí eles estão evangelizando e tem uma faixa bem grande dizendo assim: Jesus te ama. Só que essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, que precisa continuar sendo proclamada, mas ela está pela metade. Porque eu dizer apenas que Jesus ama não resolve o problema do pecado. É preciso dizer: Jesus te ama, ele quer dar salvação para a sua vida e te livrar da condenação. Isso está resumido em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do amor, que deu seu Filho unigênito, está falando da morte de Jesus. Agora eu vou para o propósito. Para que todo aquele que nele crê, tem que ter fé, não pereça, condenação, mas tenha a vida eterna. Então, se eu falar só que Jesus ama, eu estou dando só parte da mensagem. E talvez em alguns lugares seja mais simples falar assim, porque isso não vai contrariar ninguém. Mas nós temos que chamar as pessoas para o arrependimento. Então a mensagem precisa ser completa. Falar que Jesus ama, mas que ele quer dar salvação para livrar as pessoas da condenação eterna. Porque na situação que elas estão condenadas. Culpadas diante do tribunal de Deus, que era o meu caso, que era o seu caso, que era o caso dos alunos que estão assistindo essa lição, que estão assistindo a sua aula também, participando da aula em classe, presencialmente. Então é importante falar sobre isso. Mas se nós falarmos só, Jesus te ama, as pessoas podem ter a ideia errada que Jesus ama do jeito que elas estão. E elas vão viver sem necessidade de se arrepender. Inclusive, algumas vão dizer assim: eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para os outros, então eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Porque ela não entende que diante de Deus, mesmo que ela faça boas obras, ela ainda é culpada diante do tribunal de Deus. Porque a única coisa que livra ela da culpa é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós, como igreja, não podemos negar às pessoas o direito delas saberem que precisam de salvação. Então não vamos falar só que Jesus ama, mas vamos falar, além disso, que elas precisam de salvação para não serem condenadas. Qual é a lição principal aqui? Deus testemunhou a missão de Jesus após seu batismo. 3,17. De Mateus: a fé em Cristo é essencial para a salvação. João 3,15, 16 e 18. O Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. João 16:8. Nossa fé deve estar em Cristo e o seu sacrifício. Deixa eu colocar aqui, quando eu digo aqui, a fé em Cristo é essencial para a salvação. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Muito sério. Esse texto aqui é um texto confrontador. João 3, eu até falei do 16,
Mas deixa eu falar também do 15, que é uma repetição. Vamos lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo de número 18, olha aqui, ó. Que é o que tá aqui. Versículo 18, ó. Tá lá, ó. Quem crer não é condenado. Mas olha só, mas, tá? Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa questão aqui é muito séria. Por quê? Porque é dito que quem não crê já está condenado, porque a pessoa já nasce culpada no tribunal de Deus. Se ela parte ainda e não ter na idade da razão, do entendimento, é uma criança, ela não vai ser condenada porque a graça alcança ela. Mas a partir do momento que aquela criança já está na idade do entendimento, ela tem que confessar seus pecados e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É por isso, inclusive, que nós devemos fazer apelo para as nossas crianças também. Então isso é muito sério. Quem não aceitou Jesus está debaixo de condenação. E nós, como igreja, precisamos anunciar a salvação em Jesus. E é justamente por isso que eu mostrei para vocês, e eu vou repetir novamente aqui, ó, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Precisamos cumprir o ID. Crer mesmo não vendo. A fé é a confiança irrestrita em Deus. Deus falou, nós vamos crer. E na sua palavra. Porque às vezes a gente quer entender de forma lógica. A questão aqui não dá, você não pode, você não consegue entender de forma lógica. Você precisa crer primeiro. Você não tem como idealizar tudo nos mínimos detalhes. Se você quer, para poder crer, ter fé, você precisa primeiro entender, você não vai conseguir. Agora, não é errado você crer e buscar o entendimento daquilo que você crê. Mas você colocar como questão, dizer assim, eu só creio se primeiro eu entender, você não vai conseguir. Porque foge a nossa razão humana. Tomé, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou. Disseram para Tomé, Jesus ressuscitou. Logicamente, na lógica humana, para Tomé aquilo era impossível. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Mas Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Quando eu digo que ele viu, é porque ele estava ciente dessas ressurreições. Ele estava ciente da ressurreição de Lázaro, mas ele não acreditou que Jesus ressuscitou. Disse que para crer era preciso ver o sinal dos cravos nas mãos de Jesus. Mas o Salvador o repreende dizendo, porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado aqui é feliz. Os que não viram e creram. João 20, 29. Por que isso é muito importante para nós? Porque os discípulos naquela época, eles tinham contato com Jesus fisicamente. Agora imagine a igreja da atualidade se comportar como Tomé e dizer, só creio se eu ver, então eu vou ficar sem crer. Porque Jesus não vai se apresentar para mim fisicamente só porque eu estou colocando como condição para crer, vê-lo. Então deixa de ser fé. Porque a fé não exige que eu veja, mas eu preciso acreditar. Qual é a lição principal aqui? A fé é a confiança total em Deus e sua palavra. Tomé, inicialmente incrédulo na ressurreição de Jesus, precisou ver para crer. Jesus abençoou aqueles que criam sem ver. João 20, 29. Você pode baixar gratuitamente os PDFs no link que está na aba comunidade. Você clica, né, no link da descrição, você vai para a aba comunidade, você vai descendo a tela, tá? Você vai na descrição, clica no link da aba comunidade, vai lá na aba comunidade, vai descendo a tela até achar a postagem, né? A aula que você quer, nesse caso, o infográfico que você quer, o Entendes Tu que Lês que você quer. Aí você vai clicar no link, vai ser direcionado para o meu site. No meu site você vai descer a página até o final e lá você vai clicar. Só que agora você também pode fazer isso pelo meu canal no Telegram. E eu vou explicar para você já já.
Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. E aí, estamos aqui diante do canal do Telegram, tá bom? E aí, por exemplo, aqui tá a última lição dos jovens do trimestre passado. Então, quando você chega aqui, você tem aqui ó, o link, nesse caso. Se você clicar nesse link aqui, tá? E aí vocês são levados para o meu site. Uma vez que vocês acessam o meu site, vocês vão descendo, desce, tem várias publicações, tá bom? E aí vocês vão descendo, 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 até chegar aqui, ó, arquivos para PDF. Aqui tá o primeiro botão, que é o comentário em PDF, e aqui tá o slide em PDF, gratuitamente, tá bom? Que você pode clicar para baixar. Quem baixa gratuitamente pode baixar o slide em PDF. Quem é membro do canal, depois eu vou anunciar sobre ser membro, aí você vai baixar o slide também em PowerPoint, que você pode manipular o slide. Então é muito simples, é muito fácil você aí venha participar do Telegram. Por quê? Porque no futuro, né, em 2024, eu não vou colocar mais os links na aba comunidade. Links gratuitos. Links que vão ficar na aba comunidade é só para quem é membro do canal. Mas links gratuitos eu não vou colocar mais. Então, assine o canal no Telegram. Se inscreva no canal, desculpe, do Telegram. Você não paga nada, é gratuitamente para você ter acesso aos links. E aí tem vários conteúdos. Eu coloco tudo aqui para você ter acesso. Inclusive o infográfico você baixa diretamente daqui. Talvez você diga assim, pastor, então o senhor vai botar o PDF da lição aqui para baixar diretamente? Não. Aí você vai perguntar, por que não, pastor Mário Luna? Porque se eu fizer isso, eu vou ser injusto com quem é membro do canal, que paga uma assinatura para ter tudo no único lugar, e aí eu vou dar gratuitamente tudo no único lugar no Telegram. Então eu não posso fazer isso, tá bom? Então me compreenda, porque isso eu não posso fazer. Tópico 2. Vamos lá para o nosso tópico 2. A fé e a vida. Fé e milagre. Você crê em milagres? Talvez você diga assim, pastor, eu creio, mas eu nunca tive a oportunidade de ver um milagre, tá? Mas você crê? Então vamos lá. Qual seria o real propósito de Jesus ter operado tantos milagres? Existe uma coisa chamada teologia liberal. Os teólogos liberais, eles são inclinados a não acreditar em nada que tenha a ver com milagre na Bíblia. Jesus ressuscitou? Não acredito. Jesus andou sobre o mar? Não acredito. O mar vermelho se abriu? Não acredito. Por que eles não acreditam? Porque isso não pode ser provado de forma lógica. Então, já que não pode ser provado de forma lógica, eles não acreditam. Eles dizem que isso são contos, são invenções, que isso não aconteceu. Mas nós cremos, tá? João afirma que os muitos sinais, milagres realizados pelo Mestre tinha como objetivo levar as pessoas a crer que ele era o Cristo. João 20, 31. Então veja bem, os milagres eles vão colaborar no sentido de confirmar que a palavra pregada é verdadeira, que a palavra pregada é real. Então eles confirmam, mas milagre não salva pessoas. A palavra de Deus pregada vai ser aplicada pelo Espírito Santo nos corações para convencê-los, aonde vai haver fé e, ao mesmo tempo, arrependimento da parte da pessoa. João deixa evidente que mais importante do que os sinais é a mensagem da cruz. É preciso pregar o evangelho mostrando que Jesus ainda realiza milagres. Isso é fato. Mas o seu maior feito em nosso favor foi a sua morte vicária. Então nós temos que anunciar salvação. A grande questão nos dias de hoje é, nós para atrairmos pessoas para o templo, nós fazemos cultos temáticos. Até aí, não estou aqui fazendo nenhuma crítica em relação a isso, mas mostrando o seguinte, se nós começamos a convidar as pessoas, venha porque Jesus vai curar, venha porque a porta de emprego vai abrir, venha porque vai ser assim. Na hora que nós formos anunciar Jesus e pregar salvação, as pessoas não querem. Por quê? Porque elas não foram lá para salvação, elas foram lá para receber milagre, para receber vitória, para receber bênção. Então nós temos que ter muito cuidado do tipo de mensagem que nós estamos anunciando para trazer às pessoas.
porque elas podem rejeitar o evangelho justamente por isso. Vai dizer, eu não vim aqui para salvação, eu vim aqui porque eu tô precisando de uma porta de emprego, eu vim aqui porque eu tô precisando de uma cura, eu não vim aqui por causa de salvação. Você tá entendendo? Então nós temos que pregar arrependimento. E aí, tá lá, né? Pregação, falar do amor de Deus para as pessoas. Lição principal, você crê em milagres? Os milagres de Jesus apontam para a sua identidade como Cristo. Embora ele ainda opere milagres, a mensagem central é a sua morte vicária na cruz para a nossa redenção. Pregar o evangelho é essencial, unindo os milagres à obra na cruz. Então busque os dons espirituais para que Deus possa usar a sua vida também. Andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento, que também é um milagre, não está mais debaixo do jugo do pecado. Ele não é mais condenado. E não anda mais segundo aquilo que ele pode ver com seus olhos naturais. Uma vez que você e eu recebemos uma vida espiritual, nós não vamos apenas nos basear no que vemos, mas sim no que a palavra de Deus ensina, então nós cremos nisso. Eu estou vendo Jesus voltando nesse momento? Não, mas eu creio que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, pastor, tanta gente partiu. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, mas a questão de levar a igreja não está relacionado só a quem está vivo. Está relacionado a quem partiu em Cristo também. Então, a promessa de Deus continua valendo. Então não anda mais segundo aquilo que ele pode ver com seus olhos naturais. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Vamos botar o texto na tela. Segundo Coríntios 5, 7. Diz assim. Porque andamos por fé e não por vista. Se nós andarmos por vista, nós estamos perdidos em relação à nossa vida com Deus. Tá? O cristão não vive mais na prática do pecado, segundo o curso desse mundo. E também não teme mais a morte. Por que isso? Sempre falo e vou repetir. Quando eu estava sem Cristo, eu estava culpado e condenado. Quando eu aceito Jesus, é trocada a minha posição ou o meu estado ou a minha condição diante do tribunal de Deus. Eu passo pro lado de cá. Quem sou eu agora? Filho de Deus. Quem sou eu agora? Pecador arrependido. Então eu não estou mais debaixo de condenação. E uma vez que agora foi trocada a minha posição porque eu aceitei Jesus, eu preciso viver à luz dessa nova posição, filho de Deus. Então eu tenho um novo comportamento, eu tenho novos hábitos. Mas como a natureza pecaminosa ainda habita em mim, eu preciso de santificação todos os dias. Então eu busco a santificação através do quê? Leitura e prática da palavra. Vigilância. Oração. Posso jejuar também. Isso são coisas que eu vou fazer para poder buscar a santificação. Agora, quem opera a santificação na minha vida? O Espírito Santo. Qual é a minha parte nessa questão? Buscar. Qual é a parte do Espírito de Deus? Me transformar. Não sou eu que me transformo. Quem me transforma é o Espírito Santo. Mas eu preciso buscar transformação. Tá bom? Pois para nós que cremos em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. A morte pode ser assustadora quando nós não temos Cristo. Mas no momento que você aceita Jesus e você começa a estudar a palavra de Deus, e você começa a ver pessoas que temeram a Deus, que passaram pela morte física, você começa a compreender que a morte é o meio de você estar com Deus eternamente. Tá entendendo? Porque um dia você receberá um corpo glorificado. Quem partiu dessa terra vai ressuscitar. Então, isso tem que crer. Se a pessoa crê, realmente ela vai ficar confortada. Agora, se ela não crê, realmente ela não vai ter conforto de Deus, porque ela não crê. Enfrentar o desconhecido pode até causar um receio, mas não medo, pânico. O cristão, ele não pode ficar desesperado. Ah, vou morrer. Ah, o que vai acontecer? Ele tem que crer. Ele tem que confiar. Isso é importante. É verdade que quando nós somos mais jovens, já que a lição é para jovens, a professora pode citar isso lá na aula. É verdade que a pessoa, quando ainda é jovem, ele não vai ficar pensando muito em questão de partida. A não ser que ele esteja passando por um problema de depressão. Aí é uma outra situação. Mas, no geral, ele não pensa muito na partida. Mas conforme você vai ganhando idade, você vai tendo idade, você passa dos 30, 40,
50, você começa a pensar mais sobre isso. Por quê? Porque você sabe que tá chegando o momento, tá? Você tá se aproximando ao momento da partida. Então a pessoa ela fica mais consciente disso. Mas mesmo sendo um jovem, precisa ter consciência que um dia iremos partir se até lá Jesus não voltar para buscar a sua igreja e estivermos vivos na ocasião. Aqueles que estiverem vivos vão ter um corpo transformado. Aqueles que estiverem mortos, já tiverem partido, vão ressuscitar num corpo glorificado. Inclusive, primeiro ressuscitarão os que já partiram, depois serão transformados os que estiverem vivos. Os que estiverem vivos em Cristo e os que partiram em Cristo, tá? Enfrentar o desconhecido pode até causar um receio, mas não medo, pânico. Graças a Deus, nós podemos desfrutar da mesma confiança que Paulo tinha na vida eterna. Olha o que Paulo diz. Paulo está preso, esperando seu julgamento. E a possibilidade de condenação era 100%. Paulo já sabia que ia partir. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4, 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, a minha vida está sendo derramada, né? E o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe que ele vai partir. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A esperança de Paulo é tão forte, tão firme, que eu posso colocar aqui, além dessa parte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Que eu não coloquei, vamos colocar o 8 aqui. Olha o que Paulo diz. Desde agora, olha só, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa justiça foi imputada por Cristo, tá? Cristo levou os nossos pecados e imputa a sua justiça sobre nós, por isso nós fomos justificados, Romanos 5:1, e vivemos à luz dessa justificação, a qual o Senhor justo juiz nos dará naquele dia. Então tá falando aqui do nosso encontro com Cristo naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então nós não podemos ficar tomados pelo sentimento de desespero. Quando Jesus estava fazendo o discurso ou o sermão da despedida, em João 14, olha o que Jesus diz para os discípulos. Porque ele vai partir. Olha o que ele diz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê. Olha aqui a palavra fé de novo. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Esse preparar lugar foi a questão de Cristo morrer na cruz do Calvário. Ele ainda não tinha morrido, então isso significava preparar lugar. Ainda não havia esse lugar para o ser humano. Por quê? Porque eles estavam debaixo de condenação. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz, o lugar passa a estar preparado. Aí o versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus volta para buscar. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Ah, irmãos, que coisa linda. Jesus confortando os seus discípulos. Trazendo uma palavra de esperança. Trazendo uma palavra para poder consolá-los. E é com isso que eu e você precisamos ser consolados, com a palavra de Deus. Se nós formos consolados com a palavra de Deus, o nosso coração vai ficar tranquilo. A fé plantada pelo Senhor em nossos corações nos leva a crer que a morte e a ressurreição de Jesus são reais. Ele morreu e ele ressuscitou. Nós cremos, ainda que não tenhamos visto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz: a qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Os discípulos, eles foram testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso o testemunho deles era verdadeiro. Então eles puderam escrever. Pedro, o apóstolo Paulo não estava presente, mas o próprio Cristo apareceu para ele na época. Então, para poder o quê? Confirmar. Então eles tinham certeza que eles viram. Eles ouviram. Quem estava lá no momento, quando Jesus ressuscitou e apareceu, tocou em Jesus.
Jesus também aparece para o apóstolo Paulo devido ao chamado que estava sendo dado a ele. Então tudo isso precisa ser muito bem entendido. E nós cremos. Qual é a lição principal? Os crentes nascidos de novo não vivem sob o domínio do pecado nem pelo que vem. Não temem a morte, pois a veem como uma transição para a vida eterna com Deus. Assim como Paulo, confiamos na ressurreição de Jesus pela fé, mesmo sem vê-la. 1 Pedro 1,8. A fé e a vontade de Deus. Vamos lá? A esperança da salvação eterna, de habitar junto a Deus no céu, é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Escrituras Sagradas. Você desejar estar com Deus para sempre não tem nada a ver com aquele desejo de morrer porque quer desistir da vida. Ou talvez porque quer não sentir mais dor. Quem está no estado avançado de depressão, num quadro grave de depressão, ele sente tanta dor que ele pode sentir vontade de morrer. Não é disso que eu estou falando. Desejar estar com Deus eternamente, nós entendemos que isso é um desejo válido. Mas talvez você diga, mas pastor, eu sou jovem, nem casei, ainda não me formei. Eu espero conseguir fazer tudo isso. Tem que dar tempo. Bom, é claro que nós esperamos. A pessoa tem planos. Mas compare esses planos a estar eternamente com Deus. Quando você compreende de fato o que é estar eternamente com Deus, esses planos aqui, eles te parecem mínimos, pequenos, insignificantes. Porque aqui está a maior prioridade. Mas você não vai antecipar esse estar eternamente com Deus. Mas você vê isso de bom grado. Seu coração fica em paz. Certo? O crente aguarda a sua completa salvação, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós recebemos salvação. Mas a salvação, de uma forma completa, ela só acontece quando Cristo voltar. Se você partir guardando a fé, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ou se Jesus voltar e você estiver vivo, caminhando de acordo com a vida de um salvo. Nós sabemos não sabemos o dia nem a hora da sua vinda, mas temos fé que ele voltará. Mateus 24:36. Porém, será que quando vier o Filho de Deus encontrará fé na terra? Hoje, a incredulidade tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Tem pessoas que têm partes da Bíblia que ele já não crê. Tem pessoas que estão abandonando. A única forma de alguém que recebeu salvação perder a salvação é abrir mão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio de receber o que Deus tem para a nossa vida. Se eu não creio, eu estou abrindo mão. Então não abra mão da sua fé. Porque é só através da fé que nós podemos viver de acordo com aquilo que Deus quer. Vivemos tempos trabalhosos em que muitos estão vivendo uma grande frieza espiritual e não esperam mais a vinda de Jesus. Tanto é que não se prega mais sobre isso, que Jesus vai voltar. Antigamente falava-se muito mais disso. Pela bondade de Deus, eu tenho mais de 30 anos, 30, 35, por aí, mais ou menos. E aí? Falava-se mais disso. Hoje as pregações quase não se fala da volta de Jesus. Pouco se fala de vida de santificação. Estou falando de pregação. Aqui é um estudo da escola dominical. Mas deveria também estar na pregação. Pregar arrependimento, pregar santificação, pregar a volta de Jesus. Pregar comunhão entre os irmãos. Pregar sobre o fruto do Espírito, a obra da carne. Tem que falar. Tem que pregar. Existem coisas que fica mais adequado ao pastor da igreja pregar, mas precisa ser pregado. Mas se o Senhor der, a gente prega. Então a frieza está aí. Lição principal: a esperança da salvação eterna é baseada na fé em Jesus e na palavra de Deus. Aguardamos sua volta mesmo sem saber a data. Entretanto, em tempos difíceis é crucial manter a fé, pois a frieza espiritual pode desafiar nossa esperança na vinda de Jesus. E isso é triste. Não abra mão da sua fé. Isso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos,
agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais, artes a partir de R$ 19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp, DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então nós temos aí Amanhãs Artes Digitais, tá bom? E, inclusive, você pode dar uma vinda aqui, né? No caso, no Instagram, para você tá aqui, ó. Manhãs Artes Digitais. É só você procurar, tá aí as artes, tá? Inclusive, ela também está desenvolvendo artes como essa aqui, ó. Tá? Em forma de vídeos, com algum tipo de animação. Entra alguém falando também. Então, não tô colocando áudio aí para você, mas só para você ter uma ideia. Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais e faça o seu orçamento hoje mesmo, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí no último tópico para nós darmos, para nós finalizarmos aí, nesse caso, a lição de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? A fé e os dons de curar. Então, vamos lá. A declaração de fé das Assembleias de Deus define que o dom de fé se distingue de fé salvífica e de fé como fruto do Espírito. Então, é uma fé só, mas ela tem vários aspectos. Então, um aspecto é a fé salvífica. É a fé necessária para a salvação. Uma vez que eu tenho essa fé, aceitei Jesus. Agora, também tem a fé como fruto. Tem a fé também como dom. Então, é importante eu entender isso. O dom da fé se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial usada num momento específico para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios 12. É necessário ter fé. Sem fé não recebemos nada da parte de Deus. Nada, tá? Em seu ministério terreno, ao visitar algumas cidades, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se a falta de fé das pessoas que precisam impediu Jesus de realizar milagres, imagine nós, que somos seres humanos, pecadores, arrependidos, mas temos limitações. Então a incredulidade de quem precisa também pode impedir a realização do milagre. Como também a falta de busca da nossa, de uma vida de santificação, de uma vida de um relacionamento mais estreito com Deus, pode também, tá, impedir com que o Senhor possa nos usar. Então nós precisamos buscar os dons espirituais. Há uma necessidade urgente em nossos dias de avivarmos a nossa fé colocando em ação. O Cristo revelado nos evangelhos permanece o mesmo. Precisamos buscar a Deus em oração, jejum, leitura da palavra e prática, principalmente, a fim de experimentarmos uma fé viva, capaz de produzir boas obras, pois a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé e não tem boas obras, mudança de vida, transformação de vida, então realmente não existe fé. Qual é a lição principal? A fé é fundamental para os dons espirituais e para testemunhar milagres. A incredulidade pode impedir o agir de Deus, como o ministério de Jesus. Buscar avivar a fé através da oração, jejum, estudo da palavra é essencial para produzir boas obras. Eu quero definir uma coisa aqui, no caso, tá? Colocar aqui uma definição para você entender. Para buscar os dons espirituais, eu preciso de fé. Mas dentro dos dons espirituais existe o dom da fé, que tem a ver com aquela fé que a pessoa ela tem, mas você pode notar que é algo realmente sobrenatural, porque ela tem um crer que vai muito além. Então, aí é o dom da fé. Então, todos os dons espirituais necessitam primeiro que você possa acreditar que eles existem, acreditar no Deus que pode nos dar esses dons através do Espírito Santo para que você possa receber. Então, uma coisa é você crer para receber, outra coisa é o Senhor te dar aquele dom. E entre os dons espirituais está o dom da fé. 2. A fé como fruto do Espírito. Vamos lá? O saudoso pastor Antônio Gilberto, um teólogo das Assembleias de Deus, ele já partiu, definiu de forma simples, porém profunda, a questão da fé como fruto do Espírito.
ele afirma que, diferentemente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. Fé e amor também caminham juntos. Sua fé em Jesus é evidenciada mediante suas ações, ou seja, seus frutos. Partindo do princípio de que fé é a nossa confiança inabalável em Deus, ela pode ser comparada com o tronco de uma árvore e o amor, um dos seus frutos. Amor, fidelidade a Deus e paz são atributos de quem tem fé no Cristo ressurreto. No fruto do Espírito, fé aparece como fidelidade. Você é fiel a Deus. Então, o Senhor quer produzir em nós esse fruto, o fruto dele, e esse gomo do fruto dele é fidelidade. Termos fidelidade a Deus, não abrirmos mão de servi-lo, estarmos adorando e assim sucessivamente. Lição principal: a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós, diferente do dom da fé. Fé e amor estão interligados. A fé em Jesus se reflete em ações e frutos, como amor, fidelidade e paz. A fé é o tronco da árvore e o amor é um dos seus frutos. Nós chamamos fruto, né? O amor, uma das virtudes. Inclusive, quando você vai estudar o fruto do Espírito, geralmente o amor é a virtude. Geralmente é ensinado que o amor é a virtude principal. A partir do amor, todos os outros, as outras virtudes se manifestam. Que é comparado como uma tangerina, né? Nesse caso, vários gomos. 3. Fidelidade. A fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor e à sua igreja, liderança e família. Tá vendo? Ó, fidelidade. Tomemos como exemplo Timóteo e Tito, que, embora fossem ainda jovens, foram fiéis ao Senhor, e Paulo cuidando da igreja com dedicação e amor. Então a fidelidade também se expressa não só com Deus, mas com o próximo. Então quando você vê fé lá no fruto do Espírito, está falando de fidelidade para com Deus e para com o próximo. Infelizmente vivemos em um mundo em que as pessoas já não têm mais temor a Deus e são infiéis. E aí as pessoas passam a não confiar umas nas outras por causa dessa infidelidade. Só que nós não podemos levar isso para todas as pessoas. Não é porque alguém falhou que todo mundo vai falhar. Não é porque alguém é infiel que todo mundo vai ser infiel. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Só quem já experimentou o novo nascimento pode viver de modo fidedigno nesse mundo tenebroso. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha fé diante das tribulações. No mundo temos tribulações, mas podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Cristo está conosco em todo o tempo. Ele disse isso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lição principal: a fé produz fidelidade e nova vida. Exemplos como Timóteo e Tito mostram fidelidade a Deus, a igreja e a liderança. Tá vendo? Deus, igreja e liderança. Em um mundo onde a fidelidade é rara, o novo nascimento capacita a viver de modo fiel. Mesmo diante de tribulações, Cristo está conosco. Mateus 28, 20. Então não é por causa das lutas que eu vou abrir mão da fidelidade. Não é por causa das provas que eu vou abrir mão da fidelidade. Não é porque alguém se mostrou infiel que eu vou abrir mão da fidelidade. Vou seguir o caminho dele? Claro que não. Tá? E você, já conhece aí o clube de membros do Pastor Mário Luna? Lembra que eu falei que você pode baixar tudo no único lugar e também através do PowerPoint? Então presta atenção. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então você tem todas essas possibilidades aí. Quem é membro do canal está semeando no meu Ministério de Ensino e, ao mesmo tempo, ele baixa tudo no único lugar. O link está na descrição do Seja Membro, às vezes está na aba Comunidade e também agora também aparece lá no meu canal no Telegram. Não deixe de participar caso você queira. Pastor, não tenho condição, então baixe tudo gratuitamente, só que você vai precisar fazer isso vídeo a vídeo. Conclusão. Diante das situações adversas, tendemos a esfriar na fé, mas nesses momentos precisamos nos voltar para o Senhor. Então não deixa a sua fé.
Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil. Quem sabe? Professor, algum aluno, ou você mesmo, está vivendo um tempo difícil. Antes de encerrar a aula, chame os alunos, faça uma oração para que Deus possa renovar, alicerçar, dar força, dar graça, né? Dar ânimo para eles, em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça ao Pai que revigore a sua esperança e as suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo, tá? Em 1 João 5,4. Então busque o Senhor e peça mais fé. Peça ao Senhor, Senhor, renova minhas forças, que eu possa continuar crendo. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 2, 8 de outubro de 2023, fé para crer, que a Bíblia é o livro de Deus. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então o que eu vou pregar não adianta para uma pessoa que não crê. E não se esqueça, lições bíblicas jovens, CPAD, quarto trimestre, isso aí é o panorama, né, do que vai ser estudado. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, você vai ter uma ideia aí do que vai tratar durante todo o trimestre, em nome de Jesus. Bom, mais uma vez aí, participe aí do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, nesse momento vamos orar? Vamos orar aí para fazermos o encerramento. Eu quero apresentar as causas aqui que são colocadas no canal. Os pedidos de oração estão representados nesse caderno aqui. Nem tudo está aqui, mas ele faz uma representação. Não sei se você tem uma causa na justiça, porta de emprego, enfermidade de alguém, ou você que está enfermo. Vamos orar e também pedir ao Senhor para cada dia alicerçar nossa fé, que a nossa fé seja fundamentada, que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar em Tuas mãos, Senhor, cada causa, cada necessidade, cada problema, Senhor. Quantas vidas estão sofrendo, passando por situações adversas. Nós não temos a solução, Senhor, mas nós recorremos ao Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder de trazer solução, de nos abençoar, de nos livrar, Senhor querido, daquilo que não provém da Tua parte. Toma aqueles que estão enfermos, traz saúde para a vida deles. Toma aqueles que têm uma causa na justiça, que possa haver solução, quem sabe uma aposentadoria. Toma aqueles que estão desempregados, que precisam de uma porta aberta de emprego. Eu entrego também, Senhor, aqueles que estão passando crise no casamento. Senhor, traz, Senhor, solução, harmonia, traz entendimento dentro desse casamento. Toma também aqueles que precisam de libertação das drogas, Senhor, do alcoolismo, da jogatina, da prostituição. Senhor, eu apresento cada causa, ainda que eu não venha falar aqui de forma, Senhor querido, Senhor amado, discriminada, mas o Senhor sabe. Eu apresento cada professor, ajuda eles, renova cada dia as suas forças, dá ânimo, ó Deus querido, alicerça cada dia a sua fé, que eles possam estar fundamentados na Tua palavra. Toma os alunos, abençoa, Senhor, essa aula que vai ser ministrada, que o Senhor use eles como instrumento nas Tuas mãos, os professores e professoras. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque eu creio na vitória que vem do Senhor, em nome de Jesus. Bom, na próxima tela eu estou deixando aí as recomendações de vídeo. Quero agradecer você que ficou até agora e estaremos juntos aí novamente, tá bom? Na próxima lição, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos dizemos amém!